Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação, aula 4 do Decreto-Lei 220 e do Decreto 2479. Vamos ver coisas a respeito do horário e frequência, vencimentos e férias. Então, basta no canal ativando as notificações para ser informado quando tiver vídeo novo por aqui. E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Decreto-Lei 220 é o Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse Estatuto. Que veremos na aula 4, horário e frequência, e vamos começar a ver direitos e vantagens, né? Vencimentos e férias. Vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos ver uma diferença entre justificação de falta ao serviço e abono de falta ao serviço. Qual é a diferença de justificação de falta e abono de falta? A justificação, o funcionário se ausenta do trabalho, ele não comparece para trabalhar, mas ele tem um motivo justificado. Então, o chefe imediato ele vai justificar aquela falta apenas para fins disciplinares, para evitar alguma punição, né? Ele não vai receber nada por aquele dia, diferentemente do abono de faltas. Aqui o servidor também não vai trabalhar, mas ele vai receber como se estivesse trabalhando, ele vai receber a remuneração normalmente, é o que está dizendo aí. Então, essa é a diferença de justificação de falta ao serviço e abonos de falta. A justificação ele não recebe e o abono ele vai receber como se estivesse trabalhando. Essa é a diferença. Agora vamos lá. Decreto 2479 vai dizer o que sobre horário e frequência? É vedada a dispensa do funcionário do registro de ponto. Também é vedado abonar as faltas ao serviço. Essa é a regra. Em regra, é vedado dispensar o servidor do registro de ponto e é vedado também abonar as faltas dele ao serviço. Essa é a regra. Qual é a exceção? Quando isso estiver disposto em lei e em regulamento. Quando houver uma lei dispondo que ele vai poder abonar ou dispensar do registro de ponto, ele vai poder fazer isso. Também quando estiver havendo essa previsão em regulamento. O governador poderá dispensar do registro de ponto funcionário que comprovadamente participar de qualquer forma de reunião, profissionais, técnicos, especialistas, desportistas, congressos, seminários e jornadas, mediante o quê? Expediente submetido pelo secretário de administração e houver interesse público. Então, o que está dizendo aí, professor? Que quando tiver interesse público, o secretário de administração vai poder requerer ao governador do estado que ele dispense aquele funcionário do registro de ponto. Nesses casos aí, né? Dessas reuniões profissionais, técnicas, especialistas, reuniões religiosas, desportistas, congressos, seminários e jornadas, né? Sempre que tiver uma reunião dessa que for interesse do estado, o secretário de administração vai poder lá requerer ao governador que o servidor compareça a essa reunião e seja dispensado do ponto. Justificação de falta ao serviço é excepcional e apenas para elidir efeitos disciplinares. A gente viu isso no slide anterior, né? Então, a justificação de falta ao serviço é um caso excepcional e apenas para fins disciplinares, né? Para o servidor não receber nenhuma punição. Ele não vai receber nada por essa justificação das faltas. Ele não vai receber pelo dia que ele não trabalhou, né? Então, vamos lá. Decreto 2479 vai trazer outras coisas a respeito de frequência e horário. Serão de competência do chefe imediato do funcionário o abono de faltas e a justificação de faltas ao serviço. Então, quem vai fazer essa justificação ou vai dar o abono é o seu chefe imediato, né? Vamos lá. O funcionário deverá permanecer em serviço no horário ordinário e no horário extraordinário quando convocado. O que está dizendo aí? Que você vai ter que trabalhar tanto no horário normal como no horário extraordinário, a hora extra aí, né? Mas a gente vai ver lá na frente que isso aí se limita a 2 horas extras. Acima disso, deve haver a concordância do servidor, né? Então, até 2 horas você é obrigado a ficar. Depois de 2 horas, você fica se você quiser, né? Então, é o que está dizendo aí. Os serviços públicos em dias úteis somente poderão deixar de funcionar ou ser suspensos os seus trabalhos por determinação do governador. O governador é a autoridade competente para cancelar qualquer tipo de trabalho lá no Serviço Público do Rio de Janeiro, né? Os serviços públicos em dias úteis somente poderão deixar de funcionar ou ser suspensas por determinação do governador do estado.
Estabilidade, o que o decreto 220 fala sobre estabilidade. A gente já viu isso lá na aula 1, eu vou deixar ela aqui no card, né? Após 2 anos de efetivo exercício. Isso aí está desatualizado, porque a Constituição vai falar que é após 3 anos de efetivo exercício. Aí você vai ser estável lá no serviço público. A gente viu isso bem detalhadamente lá na primeira aula. O decreto 2479 vai acrescentar o quê? A estabilidade adquirida será conservada quando, sem interrupção do exercício, o funcionário desvincular-se do seu cargo estadual, inclusive o autárquico, para investir-se em outro cargo, né? Isso aqui está falando o quê? Estabilidade é no serviço público, diferentemente do estágio probatório. O estágio probatório é no cargo, hein? Muito atento a isso na hora da prova. Nós falamos bem detalhadamente isso aqui a respeito da estabilidade lá na aula 1, dê uma olhada lá, tá aí no card. Remuneração. O que compõe a remuneração do servidor público lá no estado do Rio de Janeiro? É o vencimento mais as vantagens do cargo. O que é o vencimento? É a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. E as vantagens, quais são as vantagens nessas duas normas? Adicional de tempo de serviço, gratificações, ajuda de custo e transporte e as diárias. Essas são as vantagens que veremos nessas duas normas. Vamos lá. Vencimento. O que o decreto 2479 nos diz a respeito do vencimento? É a retribuição pelo exercício efetivo do cargo, né? E será fixado em lei. Então, o vencimento para cargos públicos será fixado em lei. Vai ter que ter uma lei lá que vai dizer quanto cada servidor vai ganhar. No caso de faltas sucessivas, serão computados para efeito de desconto sábados, domingos, feriados e dias de pontos facultativos, que está dizendo aí. Digamos que você falta consecutivamente uns 8 dias. Então, você começa a faltar na quarta, né? Quarta, quinta e sexta. O que está dizendo aí é que se você faltar consecutivamente e continuar faltando e abarcar sábados, domingos, feriados e dias de ponto facultativo, eles vão ser computados como falta também. Então, você faltou quarta, quinta e sexta, vai ser computado sábado e domingo, aí você continua faltando segunda, terça, quarta e volta só na quinta, né? Então, você vai ter 8 faltas. Por quê? Porque foi computado sábado e domingo também. É o que está falando aí. Nos casos de faltas sucessivas, serão computados para efeitos de desconto. Sábados, domingos, feriados e dias de ponto facultativo. Então, muito cuidado. Nenhum funcionário poderá receber menos que o salário mínimo vigente na capital federal do estado, né? Então, ninguém pode receber menos de um salário mínimo lá no Rio de Janeiro. O que o decreto-lei vai nos falar a respeito de vencimento? O funcionário deixará de receber vencimentos e vantagens quando se afastar do cargo para quê? Prestar serviço à União, outros estados que não forem o Rio de Janeiro, municípios e a sua sociedade de economia mista, as empresas públicas e fundações e a organizações internacionais. O que está dizendo aí? Que você vai perder as suas vantagens e vencimentos quando você for prestar serviço para outro canto que não seja o estado do Rio de Janeiro. Então quem paga é quem te chama, né? Quem te requisita é que vai pagar, salvo quando a juiz do governador for reconhecido o afastamento como interesse do estado. Então, quando for interesse do estado, a critério do governador, você vai receber, mesmo prestando serviço para esses outros entes. Outros casos que você vai deixar de receber vencimentos e vantagens. Para exercer cargo ou função de confiança dentro do estado do Rio de Janeiro. Aqui o servidor ele vai ter o direito de opção legal, né? Qual é esse direito? A gente já viu também em aulas passadas. É aquele direito lá, ele vai poder escolher os vencimentos do seu cargo efetivo mais 70% do símbolo do cargo em comissão ou receber apenas o valor do símbolo do cargo em comissão. Então, o servidor público efetivo ele vai poder fazer essa opção legal quando isso for lá dentro do estado do Rio de Janeiro. Esses outros dois casos aí, eles não estão valendo mais. A prisão administrativa não foi recepcionada pela Constituição e o estágio experimental, ele não existe mais, ele foi revogado, né? Nós já vimos isso também em aulas passadas. Então, o funcionário vai deixar de receber os vencimentos e vantagens, mas ele vai continuar recebendo o adicional de tempo de serviço. O decreto 2479 vai dizer a mesma coisa que o decreto-lei 220. Continuando, agora vamos ver a hipótese em que o servidor vai deixar de receber uma parte dos vencimentos de vantagem ou a sua totalidade. Vamos lá. O funcionário deixará de receber 1/3 dos vencimentos e vantagens quando, durante o recolhimento à prisão, por ordem judicial, não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença ao final, se ele for absolvido. O que está dizendo aí? Que, por exemplo, no caso de uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante, antes da decisão transitar em julgado,
se ele ficar preso, ele vai perder 1/3 dos vencimentos e vantagens. Aí o processo vai continuar, se lá no final ele for absolvido, ele vai receber a diferença, tudo que ele deixou de receber. É isso que está dizendo aí. O servidor vai deixar de receber também 2/3 dos vencimentos e vantagens durante o cumprimento da pena privativa de liberdade sem a perda do cargo. Aqui já há o trânsito em julgado. Trânsito em julgado, então ele vai ficar preso, mas ele não perdeu o cargo. Então ele vai deixar de receber 2/3 dos vencimentos e vantagens. O servidor também deixará de receber o quê? Os vencimentos e vantagens do dia que não comparecer ao serviço, salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado. Então, aqui, obviamente, ele vai deixar de receber o dia que ele não for trabalhar, né? Salvo força maior. O decreto-lei vai falar o quê? Sobre suspensão preventiva. Receberá vencimentos e vantagens proporcionalmente ao tempo de serviço, ressalvado o direito à diferença em caso de arquivamento do inquérito. Então, aqui ele está respondendo um PAD, aí ele vai ser afastado preventivamente, né? Vai uma suspensão preventiva. Para quê? Para que ele não influencie lá no andamento do PAD, né? Então, ele vai ser afastado preventivamente e vai receber proporcionalmente ao tempo de serviço. Agora, o decreto 2479 ele vai falar um pouco diverso disso daí. Vamos lá. O decreto 2479 vai falar o quê? Vai perder 1/3 dos vencimentos e vantagens durante o afastamento por motivo de suspensão preventiva. E agora, professor, como é que eu respondo na hora da prova? Você vai responder de acordo com o enunciado da questão. Nós já falamos isso lá na primeira aula. Se você não viu, olha aqui no card. Então, como é que você vai responder? Se o enunciado da questão trouxer Decreto-Lei 220, você vai responder que ele vai receber vencimentos e vantagens proporcional ao tempo de serviço. Agora, se no enunciado da questão falar Decreto 2479, ele vai deixar de receber 1/3. É isso que você vai fazer. Se não falar nada, você vai de acordo com o Decreto-Lei, vai receber proporcionalmente. Por quê? Porque o Decreto-Lei 220 ele foi recepcionado com status de lei ordinária. Então, ele é superior ao regulamento, que é um ato administrativo. Então, se no enunciado da questão não falar nada, você responde de acordo com o Decreto-Lei 220. Lá, o Decreto 2479 vai nos trazer outras hipóteses em que o servidor vai perder os vencimentos e vantagens. Vamos lá. Vai perder os vencimentos e vantagens do dia, se comparecer ao serviço após 60 minutos seguintes à hora inicial do expediente, ou retirar-se antes de 60 minutos finais. O que está falando aí? Se ele chegar mais 60 minutos atrasado, ele vai perder o dia de serviço. Mesma coisa se ele sair antes dos 60 minutos finais. Então, ele vai perder os vencimentos e vantagens daquele dia, não vai receber nada. Ou ainda ausentar-se por mais de 60 minutos. Se lá durante o serviço ele sair mais de 60 minutos, então ele também vai perder o dia de serviço. Vai perder os vencimentos e vantagens daquele dia. Agora, ele vai perder 1/3 dos vencimentos e vantagens do dia. Quando? A gente viu que ele vai perder o dia todo se ele chegar mais de 1 hora atrasado, né? Agora, se ele chegar menos de 1 hora atrasado, ele vai perder só 1/3. Mesma coisa aqui, se ele sair lá no final do expediente, mas com um período inferior a 1 hora, ele vai perder também 1/3 dos vencimentos e vantagens. Mesma coisa se lá durante o serviço ele se ausentar, mas não der 1 hora, né? For menos de 1 hora, então ele vai perder só 1/3 dos vencimentos e vantagens daquele dia. O Decreto-Lei 220 vai nos trazer o quê? As reposições e indenizações à Fazenda Pública far-se-ão em parcelas mensais, não excedente a 10ª parte dos vencimentos, exceto no caso de má-fé, hipótese em que não se admitirá o parcelamento. O que está falando aí? No caso de reposição e indenizações à Fazenda Pública, se o servidor estiver de boa-fé, vai ser parcelado aquele valor que você deve à Fazenda Pública, em parcelas não excedentes à 10ª parte. Então, eles vão poder parcelar até 10% dos seus vencimentos. Se você estiver de má-fé, aí você não vai poder parcelar, vai ter que ser pago de uma vez só. O que o Decreto 2479 vai nos dizer? Ele vai só acrescentar, né? Parcial em parcelas mensais e consecutivas, né? Parcelas seguidas, não excedentes à 10ª parte dos vencimentos e dos proventos. No caso de você se aposentar, você vai continuar pagando parceladamente, né? Mesmo depois de aposentado. É isso que está dizendo aí. Agora eu vou trazer um ponto jurisprudencial a respeito desse tema aqui. Mesma coisa lá do caso da substituição. Se isso aqui estivesse na parte de direito administrativo, a gente daria uma maior importância. Mas como está na parte de legislação específica, vamos nos atentar só o que nos diz o texto de lei. Mas eu vou trazer aqui só a título de curiosidade. Qual o entendimento jurisprudencial dominante a respeito desse tema aqui? É que os valores indevidamente pagos ao servidor
por erro da própria administração, e se o servidor estiver de boa-fé, esses efeitos são ex nunc, são para frente, não retroagindo, não necessitando o servidor restituir ou repor o que tiver recebido, se ele estiver de boa-fé. Me dê exemplos, professor. Digamos que o servidor, por erro da administração, comece a receber R$200 a mais na sua remuneração, né? Mas digamos que o servidor coloque tudo lá, as suas contas, em débito automático. Como ele sabe quanto ele recebe, né, que é um valor fixado em lei, então ele sabe quanto ele vai receber mensalmente. Então ele deixa tudo lá em débito automático, o banco descontar. Então, mês a mês ele vai recebendo R$200 a mais, R$200 a mais, e isso perdura lá por um ano. E o servidor está de boa fé, porque ele deixou tudo lá no débito automático, ele não sabe que está recebendo a mais, só deixou lá e vai descontando. Aí a administração, ela descobre que está pagando a mais. Aí ela vai cortar esse pagamento a mais, mas não vai poder cobrar do servidor o que tiver pago em excesso. Por quê? Porque o servidor estava de boa fé. Ele não contribuiu para aquele pagamento a mais, né? Foi um erro da própria administração. Então ele estava de boa fé, a administração, quando ela descobrir, ela vai cortar o que está pagando a mais, mas o servidor não vai ter que devolver o que recebeu, se ele estiver de boa fé. Agora, se ele estiver de má fé, obviamente que ele vai ter que devolver tudo que ele recebeu a maior. É isso que está dizendo aí. No caso de reposições e indenizações de valores indevidamente recebidos pelos servidores, deve-se instaurar um processo administrativo. Para quê? Para assegurar o quê? Os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Então, sempre que estiver esse caso aqui, vai ter que ser instaurado um PAD antes. Esse PAD vai dizer se o servidor estava de boa fé ou de má fé. Se ele estava de boa fé, aí ele não tem que pagar nada, não tem que devolver nada. Se ele estava de má fé, então ele vai ter que devolver tudo o que recebeu a maior. Isso aqui é jurisprudência, né? Jurisprudência dominante. Mas, como eu falei, né? Se isso aqui viesse na parte de direito administrativo, a gente ia dar uma atenção maior a isso aqui. Mas, como isso aqui veio na parte de legislação específica, vamos nos atentar ao que diz a norma. Eu coloquei aqui por desencargo de consciência, né? Então, se o CESP, porventura, tocar nesse assunto, nós sabemos como responder. Mas acredito que ele não vai adentrar nesse mérito aí. Mesma coisa lá da substituição. Vamos lá. Decreto-Lei 220 vai nos trazer mais coisa a respeito de vencimento. Tanto o Decreto-Lei 220 como o Decreto 2479. Agora, eles concordam aqui. Os vencimentos e as vantagens pecuniárias do funcionário não serão objeto de penhora, salvo para a prestação de alimentos decretada judicialmente e dívida com a Fazenda Pública. Então, não vai haver desconto indevido da sua remuneração. Exceto para quê? Para a prestação de alimentos, pensão alimentícia, né? Judicialmente decretada, ou dívida com a Fazenda Pública, que a gente já viu no slide anterior. Aí vai ser sim objeto de penhora os vencimentos e vantagens do servidor. Férias agora, o que essas duas normas vão nos trazer a respeito de férias? O funcionário gozará por ano de exercício de 30 dias consecutivos de férias, que somente poderão ser acumuladas até no máximo 2 períodos, em face à imperiosa necessidade do serviço, aquela necessidade absoluta, que não tem outro jeito, aí vai poder acumular as férias do servidor, até no máximo 2 períodos. O decreto 2479 vai falar o quê? A imperiosa necessidade do serviço não será presumida, devendo o chefe imediato comunicar o fato ao respectivo órgão de pessoal por memorando. Então, essa imperiosa necessidade do serviço, ela vai ter que ser justificada pelo chefe imediato do funcionário, né? Se ele quiser segurar as férias do servidor, ele vai ter que justificar a imperiosa necessidade do serviço ao órgão de pessoal por memorando. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Então, se você faltar lá no decorrer do período aquisitivo, essas faltas não vão poder ser levadas à conta das suas férias. O decreto 2479 vai falar o quê? A escala de férias serão elaboradas por quem? Pela chefia imediata do servidor, no interesse do serviço. Ele deve encaminhar com antecedência mínima de 60 dias ao órgão de pessoal. Então, quem vai fazer a escala de férias lá dos seus funcionários subordinados a ele é o chefe da repartição. E vai ter que encaminhar essa escala lá para o órgão de pessoal com antecedência mínima de 60 dias. Ele vai elaborar a escala de férias no interesse da administração, hein?
Lá, continuando aqui, mais detalhes a respeito de férias, segundo o decreto 2479. Não serão concedidas férias com início em exercício e término no outro. Então, tipo assim, você não vai poder entrar em férias dia 15 de dezembro até dia 15 de janeiro. Por quê? Porque tem que ser dentro do mesmo exercício. Então, é vedado o início de férias em um exercício e término no outro. Quando o ocupante de cargo efetivo participar de membro de órgão de deliberação coletiva, as férias têm que ser simultâneas. Obrigatório isso, ele vai ter que tirar as férias no mesmo período. Fica vedada a concessão de férias coletivas ao funcionalismo público estadual, excluído o pessoal da área de magistério. Então, os professores eles vão poder sim ter férias coletivas, os outros não podem, só os professores, né? Só o pessoal do magistério. No absoluto interesse do serviço, as férias poderão ser interrompidas ou admitido o gozo parcelado, em períodos de 10 dias e em períodos de 15 dias. Mas quando? Só no absoluto interesse do serviço, aquele caso excepcional, né? Lá, a imperiosa necessidade não será presumida, devendo o chefe imediato ele vai justificar lá para o órgão de pessoal por memorando. Então, esse absoluto interesse do serviço, essa imperiosa necessidade, o chefe imediato do servidor, ele vai ter que justificar por que está chamando o servidor de volta lá das férias ou por que quer dividir lá as férias do servidor. Então, ele vai ter que justificar para o órgão de pessoal por memorando, hein? O funcionário, ao entrar em férias, ele vai ter que comunicar ao seu chefe onde ele pode ser encontrado, né? Por causa aqui de absoluto interesse do serviço, o chefe possa trazer ele de volta. Então, ele vai ter que colocar o local onde ele está. O funcionário em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las quando ele for provido em outro cargo. O termo inicial do prazo de investidura será na data em que o funcionário voltar ao serviço. Então, digamos que o servidor lá, durante as férias dele, ele seja provido em um cargo comissionado. Ele não tem que voltar para assumir esse cargo. Ele vai esperar suas férias terminarem. Quando as férias terminarem, aí vai começar a correr o prazo para ser investido naquele cargo. É o que está falando aí. O funcionário não será obrigado a interromper as suas férias. O termo inicial do prazo de investidura vai começar a correr do momento que ele voltar ao serviço. Os servidores que operarem diretamente raio-x ou substâncias radioativas gozarão obrigatoriamente férias remuneradas de 20 dias consecutivos por semestre. Então ele vai ter que gozar obrigatoriamente e não poderá ser parcelada, nem poderá ser acumulada, nesse caso aí, servidores que operem raio-x ou substâncias radioativas. Então ele vai tirar 20 dias em um semestre e 20 dias em outro semestre. Isso aí é obrigatório. Não pode parcelar, não pode acumular. Poderá ser estendida pelo secretário de administração aos servidores que lidem diretamente com substâncias altamente tóxicas ou insalubres, ou os servidores que estejam em contato direto com portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, o secretário de administração pode estender isso daí para outros servidores, né? Estender o quê? Essa obrigatoriedade de férias em 2 períodos, né? 20 dias em um semestre e 20 dias em outro semestre. Ele pode estender a quem trate com substâncias altamente tóxicas, insalubres ou que esteja em contato direto com portadores de doença infecto-contagiosas. E acabamos a aula de hoje, pessoal. Vimos na aula de hoje horário e frequência e adentramos em direitos e vantagens, vencimentos e férias. Se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like. Coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Mais dicas vocês podem encontrar lá no Instagram, @legislação. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai estar o slide dessa aula aqui. Baixem e acompanhem junto com a aula. Fica melhor até para revisar depois, né? Você vai revisar junto com a lei. Então, pessoal, fico por aqui. Amanhã, aula de questões. Amanhã e depois, 8 da noite, hein? Aula de questões a respeito dessa aula aqui. Por aqui, meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.